Bom dia, pessoal. Hoje eu queria falar de um tema muito importante e pelo que eu tenho visto, tenho percebido, eu tenho conversado com as pessoas, pouco se tem dado importância, poucas pessoas têm se dedicado a isso. O que eu quero dizer é com relação ao estudo, à análise, ao conhecimento da doença, do distúrbio psicológico em si. Porque o que eu tenho visto com muita frequência, e isso aconteceu comigo também, eu nunca deixo de falar, porque fica parecendo que, pode parecer que eu só fico falando para as pessoas e não trago a coisa para a minha realidade. Tudo que eu falo, eu falo porque eu vivenciei e às vezes ainda vivencio. Por que eu digo isso? Com relação ao conhecimento, ao estudo, à análise, à busca da origem do distúrbio do qual somos cometidos. Porque se a gente não conhece aquilo que está passando com a gente, não tem nem como buscar o equilíbrio ou a cura. O fato de nós não buscarmos a origem, talvez por si só já seria, né, a causa, o motivo de acreditarmos que é um distúrbio psicológico. Porque vamos pensar com racionalidade, vamos analisar com racionalidade. Em outras circunstâncias, quando não tínhamos o distúrbio, qualquer dor que nós sentimos, qualquer desequilíbrio que nós sentimos, qualquer tontura que nós tínhamos, qual que era o nosso primeiro passo? A busca do médico, a busca da terapia, a busca do remédio, né? Observemos as pessoas que nos cercam, os parentes mais próximos ali, que não têm o distúrbio psicológico que nós temos. Qualquer desarranjo, qualquer desconforto, né, que eles sintam, que comece a perdurar um tempo acima do normal, né? O que eles fazem? Eles buscam ajuda, vão ao médico, ou tomam um remédio, fazem um remedinho caseiro, quer dizer, eles tomam uma providência, eles fazem movimento buscando a cura. Agora, observemos nós nessas mesmas situações, com raras exceções. Não vou falar que são todos, não, mas com raras exceções. Né? Alguns fazem, e esses que fazem, com certeza, eles vão ter o equilíbrio mais rápido do que nós, que não fazemos. Observemos algumas pessoas, ou a grande maioria. O que é que nós fazemos? Ficamos o tempo todo, a vida inteira, por longos anos, relatando sintomas, repetidamente, entramos nas redes sociais, fazendo alusões a dores, sintomas, sensações, medos, crises. E grande parte de nós sequer busca assistência para isso. Se acredita que é uma coisa no físico, não procura um médico especializado em doença física, cardiologista, clínico geral, ou um especialista na área que provavelmente esteja sentindo a dor ou desconforto. Grande parte reclama das dores, reclama dos sintomas, mas não busca ajuda. A outra parte que declina, que acredita, que crê no distúrbio psicológico, essa muitas vezes procura assistência de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta,
mas grande parte também não permanece com o tratamento, não faz as terapias como deveriam fazer e também entram naquela situação de ficar repetindo sintomas, dores, sensações, medos e crises. Repito, isso por si só, se a pessoa pensar com um pouquinho de racionalidade, ela chegaria à conclusão que em situação diferente ela buscaria ajuda. Por que não está fazendo isso agora? São indagações que precisaríamos fazer para chegarmos a uma conclusão plausível, inteligente. Porque basta observarmos a todos nós para a gente perceber o quanto de tempo nós já passamos, o quanto de tempo nós já perdemos, né? Sem buscar nenhum, ou quando busca, não segue o tratamento. Se não se busca, não faz por um tempo determinado ou por um período que equilibre. Então, por isso que eu sou da opinião que a gente precisa, sim, conhecer a origem do que sentimos. Num vídeo anterior, embasado em alguns estudos que eu fiz, algumas leituras, alguns vídeos, eu postei falando das possíveis origens dos nossos distúrbios, das possíveis causas. Como eu fiz, todos podem fazer. E cada um vai buscar, né, na lista que ela estudar, na lista que ela achar que deve, o resultado, onde ele acredita que possa estar a origem. Foi numa, leu, estudou, analisou, questionou, não é aquilo, falou, não, isso não foi, a origem do meu distúrbio psicológico não é esse. Vai em outro. Aquele outro, pesquisou, olhou, tirou as conclusões, né? Fez ali os prós e os contras. Não é isso. Vai para outro. É assim que a gente chega a conclusões. Chegado na origem, é trabalhar em cima daquilo que a gente acredita que seja o causador do nosso distúrbio. Isso sim eu reputo como coisa salutar, coisa que vai nos ajudar. Agora, o que nós temos visto, o que nós temos observado, e também, volto a dizer, aconteceu comigo por um grande período de tempo, e que a gente fica numa posição só, não busca ajuda, não procura estudar, ler, pesquisar sobre a origem das coisas, e ficamos nessa situação indefinidamente, por tempo indeterminado. Com certeza a cura nessa situação não virá, o equilíbrio não acontecerá, né? Porque dá a impressão que a pessoa não tem interesse na cura, porque quem está doente precisa buscar a cura. Se não sabe a origem, precisa estudar, buscar a origem. Se a ciência, a medicina, tem casos que às vezes a pessoa desiste porque começa a tomar o remédio, fazer o tratamento e não vê o resultado, ou o resultado que ele vê é muito pouco, precisaria então que essa pessoa buscasse outras coisas, outra origem, estudasse, né, se debruçasse sobre livros, fizesse pesquisas na internet, ouvindo opiniões de outras pessoas, estudando opiniões de outras pessoas. Não quer dizer que eu lendo, eu ouvindo, eu assistindo opiniões dessas pessoas, de outras pessoas, que eu vá seguir aquilo que ele está falando. Eu vou colocar na minha realidade e ver se aquilo cabe a mim, compete a mim, se está enquadrado na minha situação. Se não tiver, eu descarto e parto para outra. A impressão que dá é que as pessoas não gostam, não aceitam opinião que não seja aquilo que já está pré-estabelecido na sua mente. Que não ouvem, não escutam, não leem, não estudam nada que não esteja relacionado
com aquela ideia já pré-concebida dela, que ela já criou na mente os porquês do desequilíbrio, dos distúrbios que ela é acometida, e a partir daí nada e nem ninguém consegue tirar. Então, eu sugiro que mudemos esse modo de agir, de pensar. Estudar sim, buscar sim a origem. E dentro das várias possibilidades que existem, a gente vê a qual está mais adequada à nossa situação, a qual se assemelha mais com o nosso problema. E descobrindo isso, buscar dentro daquela linha de raciocínio conhecimentos que nos levem ao equilíbrio. Então, eu tenho certeza que muito do que nós ouvimos de nossos companheiros que têm esse distúrbio, falta conhecimento. Falam coisas e pensam coisas sem fundamento lógico nenhum, sem nenhum embasamento de lógica, ficam viajando, ficam criando coisas utópicas, até hilárias. Para quem não tem um distúrbio, claro que a gente já tem, e a gente sabe como é que funciona, a gente não vai achar engraçado e a gente vai, né, saber entender. Mas quando a gente fala alguma coisa para quem não tem lá fora, eles levam para o lado da graça, do riso, da piada, de tão fora da normalidade, fora da realidade que a gente vive. Então, até aí a gente precisa ter um pouco de cuidado para termos, né, garantido que ter conhecimento para quando falar sobre o distúrbio que a gente é acometido, a gente falar dentro de algum embasamento, dentro de algum conhecimento que já foi estudado, já foi pesquisado, ou pelo menos que grande parte das pessoas já vivenciou, né? Então, eu acredito que o que vale é a gente conhecer as coisas, ouvir os outros, ler, estudar, assistir, e dentro daquele apanhado de coisas que a gente ouvir, aquele conhecimento que a gente já tomou, né, tomou conhecimento, nós tirarmos o que é melhor para nós. O que a gente acha que é descartável, a gente descarta, e tudo bem, como sempre a gente faz na nossa vida. Agora, o que for de bom, o que tiver de encontro ao que nós estamos sentindo, a gente deve absorver e colocar em prática. Sem o conhecimento, sem o estudo, sem a análise, sem trazer para nós realidades de outras pessoas, de outros estudos, e colocar em nossa realidade para ver se funciona ou não, não terá equilíbrio, gente, não terá, infelizmente. Então, o conhecimento, o estudo é a base para isso, para a cura. Essa é a dica de hoje. Espero que eu tenha conseguido abrir, né, a mente de muitos que eu sei que ainda estão no ciclo da doença, só envolvido em reclamar dores, sensações, medos, sintomas, e não saem disso, não sai fora desse tapume que a própria pessoa criou e que não sai daquilo. Espero que essa dica que eu estou dando sirva para abrir os olhos e alertar muitos dos nossos amigos que eu sei que estão passando por dificuldade. Mas, volto a dizer, sem a participação da pessoa, sem ela ter interesse em conhecer, sem ela fazer movimento de buscar a cura e de colocar em prática aquilo que ela acha que está certo, nada vai ajudar, infelizmente. Vocês fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser.